Você já vem encontrando o pessoal do movimento indígena? Isso, com encontros mais esporádicos, né, mais casuais. Talvez uma experiência de imersão maior como essa tenha sido a primeira. Você ontem trazer, falar sobre o filme? Não, na verdade eu vim mais ouvir um pouco, né, conhecer melhor a realidade. Eu fiquei bastante impressionado de forma positiva com várias falas, né, algumas realmente bem marcantes, particularmente da Clécia Pitaguari me foi bastante tocante. Sobre o meio ambiente? Sim, quer dizer, demonstra um grau de consciência elevadíssimo, né, que é absolutamente necessário nesse atual contexto, né. Como os cientistas do clima vêm colocando já há muito tempo, né, na verdade. O IPCC foi criado em 88, seus 2 primeiros relatórios saíram na década de 90, e a partir do terceiro relatório, que saiu em 2001, ou seja, já completou aí 13 anos, é muito clara, né, sem espaço para dúvidas significativas, que as ações humanas estão interferindo sobre o clima em escala global. A causa, não há de novo margem para dúvidas significativas, é a emissão de gases de efeito estufa, especialmente CO2, sendo a principal causa a queima de combustíveis fósseis, seguida pelo desmatamento. Outros gases minoritários, né? Você tem metano e óxido nitroso, fortemente associados às práticas agrícolas e pecuárias intensivas, né? Você tem o metano é emitido fortemente por rebanhos de ruminantes e plantações de arroz. O óxido nitroso ele é resultado do uso de fertilizantes nitrogenados em grande escala. Então todo esse modo de produzir e de viver estabelecido pela civilização industrial realmente colocou o clima do planeta numa grande encruzilhada, tá? E claro, aí vem a questão fundamental, é preciso agir. E aí existe um grande problema, né? Ao mesmo tempo em que você tem grandes interesses econômicos e políticos envolvidos, basta dizer que das 10 maiores companhias do mundo em faturamento, 6 são petroquímicas, né? É a Shell, a maior delas, que fatura cerca de $500 bilhão todo ano. Isso aí é equivalente ao PIB de países como a Noruega ou a Argentina. E você tem outras de porte parecido: a Exxon, a BP, a Chevron, a Total francesa e a Sinopec chinesa. São 6 companhias em 10 entre as maiores do mundo. Então é o maior peso da economia, o coração energético do capitalismo, do ramo de combustíveis fósseis. Ou seja, não interessa nenhuma mudança no sentido de reduzir as emissões de CO2. No Brasil, além desse segmento, né, a gente tem uma forte presença aí do agronegócio, né, dos ruralistas, que tem todo um peso na política nacional já há muito tempo, em confronto direto com os povos indígenas. Então as coisas aí que já começam a se encaixar, né? Bom, do outro lado, existe uma campanha muito forte para negar as mudanças climáticas, às vezes a sua existência até, o que é difícil, né? A gente está aí 3 meses seguidos de recorde de temperatura, o que implica que provavelmente 2014 vai ser um novo recorde de temperatura global. Os 2 anos mais quentes foram 2005 e 2010, né? Então mais um a se somar de novo nesse mesmo século. Geleiras derretendo a olhos vistos, o colapso da cobertura de gelo marinho no Ártico é evidente, né? Você tem aumento de ocorrência de eventos extremos como enxurradas, tempestades, incêndios florestais. Ano passado você teve o super tufão Haiyan, que aconteceu, né, varrendo as Filipinas. É interessante que nós temos uma escala de furacões e tufões que ela tem 5 níveis, né? De acordo com a velocidade dos ventos, a gente classifica como, né, categoria 1, 2, 3, 4 ou 5. Não existe categoria além disso, mas se nós usássemos os critérios de divisão das outras categorias e acrescentássemos uma sexta, o Haiyan cairia na 6ª categoria. Ou seja, há fortes evidências de que ele tenha sido a maior tempestade, a mais violenta tempestade a ter atingido assentamentos humanos em toda a história da civilização. Isso não é pouca coisa, né? E, por fim,
né, para coroar, entre aspas, esse processo, uma crise hídrica sem precedentes. Não é só no Brasil. A gente já tem a Califórnia aí há mais de um ano de seca, é muito difícil que ela recupere o nível dos seus reservatórios, mesmo com boa neve nas montanhas e chuva na estação aí de inverno. A gente tem um caso sério na China, onde, veja só a loucura, a base principal da produção de energia na China, que hoje é o galpão industrial do mundo, a base energética que movimenta isso são termoelétricas. E termoelétricas, além de emitir uma quantidade brutal de CO2 para a atmosfera, consomem muita água, porque o vapor d'água que é gerado, né, nas caldeiras é que movimenta as turbinas, e portanto as térmicas são, depois das hidrelétricas, aquelas que envolvem o maior uso de água, a fonte energética que mais consome água. E aí o que aconteceu? Foram tantas as termoelétricas a carvão instaladas ao redor de Beijing, que eles usaram praticamente toda a sua reserva de água doce para alimentar essas térmicas. Beijing ficou sem água doce, colapsou o sistema de água doce. O que é que eles estão fazendo agora, de forma emergencial? Uma mega planta de dessalinização, para que a água do mar seja transformada em água potável. Isso envolve um custo imenso, inclusive um custo energético. Quem é que vai movimentar essa estação de dessalinização? As térmicas. Sabe aquela história da cobra engolindo seu próprio rabo, né, e virtualmente desaparecendo, morrendo nesse processo? É isso que a gente está vendo em Beijing. Índia também é o mesmo caso, e aqui finalmente chegando ao Brasil com o colapso do sistema Cantareira, em São Paulo, a morte da nascente primária de São Francisco, Minas Gerais, e aqui o Ceará, num quadro em que nós temos o conjunto dos reservatórios cearenses com um pouco mais de 20% da sua capacidade hídrica ocupada, o terceiro maior reservatório praticamente seco, né, já indo para o volume morto, no caso do Banabuiú, com 8% da capacidade, e a maioria dos açudes de médio porte em estado absolutamente crítico, né? Grande número, quase a totalidade dos municípios cearenses em estado de emergência. E isso tudo tem uma raiz comum, é preciso que se diga, de forma muito clara. E aí vem a outra questão, o que é que se pode fazer? A maioria dos governos, exatamente por serem fortemente influenciados, pressionados e, em última instância, bancados pelos lobbies da indústria de combustíveis fósseis, do agronegócio, do setor energético, esses segmentos, eles obviamente não querem apostar a única solução possível, que é a redução severa das emissões de CO2 e demais gases de efeito estufa. Eles preferem falar em adaptação, né? Ou seja, em que nós sejamos capazes de, mediante obras de novas barragens para, né, novos reservatórios, nós evitemos a crise de abastecimento como as que a gente está assistindo, né? Seja possível mudar a calha, por exemplo, do sistema de escoamento das cidades para que os alagamentos não se deem, né? Hoje é comum, várias cidades estão fazendo na verdade isso, né? Modificando, aumentando a calha do escoamento das suas redes, né, subterrâneas, para garantir que você tenha um fluxo maior e as enchentes não produzam alagamentos de tão grandes proporções. Ou aquelas, né, dos países ricos, cidades à beira do mar, tratando de buscar soluções tecnológicas para a elevação do nível do mar, né, como diques, conjuntos de bombas hidráulicas, uma série de coisas. Bom, primeiro que isso não está acessível a toda a humanidade, né? Então a primeira coisa é muito clara. Segundo, que há um limite de adaptação. Tudo bem, uma elevação do mar de 1 metro, você consegue lidar com diques, 2 metros talvez. Mas se todo o gelo da Groenlândia derreter, são 7 metros. Se todo o gelo da Antártica derreter, claro, isso não acontece da noite pro dia, mas em mantendo-se o ritmo em que as coisas estão, em algum momento isso se acelera. Se derreter todo o gelo da Antártica, são 64 metros. Como se adaptar a isso? Inadaptável. Se todos os combustíveis fósseis forem queimados, há um estudo muito sério de um pesquisador americano, James Hansen, e outros colaboradores, foi publicado esse artigo em 2012 agora, que mostra o que aconteceria se todas as reservas fósseis forem queimadas. Isso acontecendo, o planeta aquece 12 graus e se torna, portanto, inabitável do ponto de vista físico para a espécie humana em largas faixas do planeta, né? Por exemplo, os trópicos,
em que a nossa mínima, por exemplo, aqui é o que? 23, 24 graus, a máxima chega a 32, 33, tipicamente. Se você coloca 12 graus em cima, você vai para uma mínima de 36 graus. Importante dizer o seguinte: o nosso corpo ele libera 100 watts, né, com unidade de potência, 100 watts de calor, de produção metabólica, né? E nós precisamos emitir isso, irradiar isso, nos livrar disso para o meio ambiente, para que nós não morramos por hipertermia. Nós morremos de calor, literalmente, né? Como já está acontecendo? Aí é que tá. Hoje é meio que figurativo, né? Pô, tô morrendo de calor, tô muito incomodado. Mas na verdade, se você não passar algumas horas, pelo menos do dia, com temperaturas abaixo de 35 graus, o teu corpo não consegue se livrar do calor suficiente e você literalmente morre de hipertermia. Então, tem limites de adaptação. E os limites estão aí, muito próximos já. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. A segunda e aí aproveitando a saudação aqui da minha amiga Clécia, né? Lembrando algo que a gente estava inclusive conversando ontem. Coincidentemente ela estava numa reunião, né? Esse programa estava sendo abordado em Brasília e eu pesquisando e escrevendo sobre isso. Hoje se sabe onde é que você tem uma redução real das emissões de gases de efeito estufa. É nas terras indígenas. Cada quilômetro quadrado de terra indígena na Amazônia emite 27 vezes menos CO2 equivalente do que o mesmo quilômetro quadrado em terra não indígena na Amazônia. Ou seja, se tem alguém que está ainda concretamente, objetivamente ajudando a reduzir, né, a resistir e a evitar um colapso climático de grandes proporções, são os povos indígenas. Claro, há outros esforços que a gente tem tentado colocar também em termos de soluções tecnológicas, energias alternativas, principalmente a solar, né? Mas é um dado concreto. Nós temos um exemplo de resistência de um modo de vida que evita o colapso climático. E aí, usando a frase da própria Clécia, né, diz o seguinte: olha, vocês querem falar de adaptação? Nós temos uma proposta de adaptação. Adaptem-se vocês ao modo de vida indígena, né? Então, eu acredito, sim, nós precisamos de soluções de grande escala, a nível de governo, isso é urgente, é fundamental. Kyoto vai se encerrando, nós precisamos sair, se não agora de Lima, quando vai se realizar a COP20, a 20ª edição da Conference of the Parties, que é a rodada mundial de negociação climática, mas pelo menos na COP21 em Paris, nós precisamos sair com um protocolo mundial, né, de forte compromisso de redução das emissões, ou então realmente nós estaremos comprometendo o futuro da civilização humana das novas gerações. Isso é muito claro para mim, não há dúvida. Mas aí veja, né, nós podemos também e devemos desde já trabalhar isso junto à sociedade. Não dá para esperar que os governos, que sofrem forte pressão dos lobbies, como eu disse, das petroquímicas, do agronegócio, dos bancos que têm investimentos nas petroquímicas, que eles queiram fazer alguma coisa sozinhos. Nós precisamos de pressão social. E a pressão social passa principalmente pelos setores mais atingidos e mais capazes de apresentar soluções. E eu acho que isso reúne, né, os povos indígenas, certamente uma forte, né, outras comunidades tradicionais, aqui no Ceará, pescadores, quilombolas, os modos de vida tradicionais. Você tem, obviamente, uma ampla possibilidade de mobilizar as cidades, né? Não apenas o movimento ambientalista, mas outros segmentos em torno da questão da preservação de áreas verdes e da questão energética. Por exemplo, eu tenho certeza que se a gente conseguir acesso, né, ao público com essa ideia, a gente consegue uma forte mobilização. Você já pensou a ideia de você trocar a energia produzida hoje por grandes hidrelétricas, né, uma construção de Belo Monte, todo o desastre ambiental que significa, ou pior ainda, por térmicas? E eu vou falar de uma luta específica aqui ainda, né, bem grave, que é a térmica do Pecém. Você imagine você trocar isso, pelo menos em grande parte, por não só energia eólica, óbvio, a gente sabe que tem conflitos territoriais, é preciso resolver essa questão, tirar as eólicas, né, da zona costeira e dos confrontos com as comunidades, né, litorâneas. É preciso posicioná-las corretamente. Mas além disso, e sobretudo, você colocar energia solar residencial.
Na Alemanha, veja só, né? Aquele país tropical, com muito sol. Na Alemanha, 6% da energia é solar. Hoje os alemães estão fechando nucleares e termoelétricas. Por quê? Porque as renováveis avançaram. E boa parte da energia solar que é gerada não é gerada em grandes unidades, é gerada no teto das casas. E se uma pessoa tem painéis solares em casa e produzir mais energia do que ela gasta, o que vai acontecer com ela? Ao invés de uma conta de luz, ela recebe um cheque. Veja que obviamente isso não interessa ao lobby do setor energético. Então é por isso que, mesmo sendo uma solução viável, você tem o BNDES dando 1,4 bilhões de reais para montar uma termoelétrica a carvão, a energia do século XIX, e você não tem uma rede de financiamento para energia solar residencial. Eu adoraria ter um painel solar na minha casa, mas são 30 mil reais. Como é que... Bom, eu sou professor universitário, tudo bem, eu sou aquele que a gente pode dizer, né, sou resolvido, né, remediado na sociedade, mas eu não disponho de 30 mil reais em cash para chegar e investir. Se eu tivesse, eu teria. Se eu tivesse uma rede, um financiamento, né, com juro baixinho, como o BNDES faz para os empresários, eu aplicaria. E aí, óbvio, para as famílias de baixa renda, meu velho, monta na casa das pessoas e resolve a crise energética, não tem apagão e você salva o clima só, de uma vez só, e ainda distribui renda. Aqui a gente tem exatamente as coisas indo para o caminho oposto. Foi colocada para ser ativada há 2 anos atrás uma termoelétrica, a térmica do PECEM. Ela emite 2,5 milhões de toneladas de CO2 ano. Isso equivale a você pegar o Parque do Cocó e queimá-lo 8 vezes. Você pegar a área do Parque do Cocó e queimar 8 vezes, com aquela mata ali, que, né, meio mangue, meio mata atlântica, um pouco de, né, característica de caatinga, mata litorânea, você queima aquilo ali, você precisa queimar 8 vezes a área do Parque do Cocó para dar o carbono lançado à atmosfera pela térmica do PECEM. Ponto 1. Ponto 2. Ela só emprega 349 pessoas, a maioria em escritório. É uma falácia que as indústrias do PECEM dão emprego. Elas não dão emprego. Elas só dão emprego na construção civil, naquele curto período de construção. Foram 5 mil empregados na térmica. Terminou, fechou, demitiu todo mundo. Agora são 8 mil na siderúrgica. Tá, vai chegando perto de acabar a obra. Vão ser 8 mil desempregados. A siderúrgica também só vai empregar 1.500 pessoas. Incluindo, de novo, escritórios, locais e remotos e a produção propriamente dita. A térmica é toda automática. Da esteira de carvão, a geração de energia. Você tem alguns funcionários monitorando, né, aquilo ali. E aí o pior crime, além de você queimar carbono, emitir CO2 para a atmosfera, sabe quanto aquela térmica consome de água? 993 litros por segundo. Isso equivale a 5 caminhões-pipa por minuto. Se você preferir, são 6 aquários por dia. O aquário do CID. Ou, se você quiser, 70% da capacidade do açude de gavião por ano. Essa água está indo para lá. Vai faltar. Como está faltando em São Paulo. E aí é preciso também dizer o quê? Nós precisamos fechar a torneira de alguém. Vai ser a torneira da casa das pessoas ou vai ser a torneira do agronegócio e das indústrias pesadas que utilizam grandes quantidades de energia? Ou seja, veja que a coisa é toda sistêmica. A gente tem a obrigação hoje de resolver de uma vez só a crise hídrica, os conflitos territoriais, satisfazer as condições de vida da maioria das populações, distribuir renda, resolver o problema dos povos indígenas e salvar o clima do planeta. A solução para essa coisa toda é uma só. Agora, tem uma coisa que desaparece nesse processo aí. O capitalismo. Pelo menos como ele está estabelecido hoje. Né? Então, lucro não pode ficar acima de vida. E é por isso que, pela ciência e pela política, eu estou aqui nessa conversa com os parentes indígenas. O que você acha que é uma grande dificuldade das pessoas, da população entender isso? Eu acho que tem dois fatores. Eu acho que tem dois fatores. Existe uma campanha, ora aberta, ora às escondidas, né? Ora subliminar, de semear confusão, né? É muito comum que a mídia dê espaço aos que a gente chama de negacionistas, que geralmente ou não são cientistas ou são cientistas párias, né? Aqui no Brasil, por exemplo, há 2 deles, né? Um é uma figura, assim, tem uma total condição de dizer isso, de uma absoluta mediocridade acadêmica,
né? Sem nenhum artigo publicado em revista nacional. Eu tenho artigo em Science, eu tenho quase 30 artigos em periódicos com árbitro nacional e internacionais, né? Esse cara não tem nada. Esse cara foi pro Jô Soares, dizer um monte de abobrinha. Tem outro, que é o senhor Molion, né? Esse primeiro é o Ricardo Felício, da Geografia da USP. O outro é o Luiz Carlos Molion, né? Da Universidade de Alagoas, que vai na mesma toada. É um senhor já mais velho, bastante carismático, mas que, em comparação com as pessoas da geração dele, ficou totalmente para trás, né? Então, primeiro, aí tem acho que um motivador de vaidade, para que eles, né, se prestem esse papel ridículo. A mídia dá muito espaço para eles. Por que a mídia não dá o espaço para... Eu não digo para mim, não. Eu sei onde é que eu estou no meio da cadeia alimentar da ciência. Eu estou ali no miolo, né? Eu sou jovem, acho que tenho condição de avançar mais. Mas, pô, você tem Carlos Nobre, você tem Paulo Artacho, você tem Maria Assunção, você tem Pedro Dias, você tem vários cientistas de muito peso no Brasil, né? E eles não aparecem na mídia 10% do que o Molion aparece. Então, primeiro tem uma coisa errada aí, né? Segundo, além dessa campanha de semear confusão, particularmente na cidade, em que um processo de alienação faz com que as pessoas, elas não dizem isso, mas elas agem como se a água brotasse magicamente das torneiras, como se o alimento florescesse das prateleiras do supermercado. Elas não sentem na pele. Não sentem na pele, não sabem de fato de onde vem, sabem apenas em teoria, mas não sabem de fato de onde vêm as coisas, quais são os processos, o envolvimento disso com os ciclos naturais da água, do carbono, do nitrogênio, do fósforo, né? A falta de entendimento disso teórico, a falta de vivência disso na prática, faz com que exista uma alienação. Ao você chegar, obviamente as pessoas aí passou a ser né, o paradigma da vida urbana. Você comer comida industrializada, né? Você ter certeza que você tem água, você ter o seu carro próprio, né? Para aqueles desfiles intermináveis que a gente chama de engarrafamento, né? Sendo que quando você fala, olha, nós precisamos cortar as emissões, isso implica que nós temos que acabar com esse negócio de petróleo. O petróleo vai ter que acabar, vamos ter que parar. E meu carro? Nós vamos ter que acabar com esse negócio de agronegócio, usando esse monte de água, emitindo um monte de metano e óxido nitroso. Então, peraí. E a minha picanha, né? Então, quando você começa a falar disso daí, as pessoas não percebem que, ao invés de se importar com esses que seriam pequenos sacrifícios, né? Para mim, inclusive, não é. Eu, por exemplo, eu tive, por conta das minhas atividades científicas, né, não é passeio, mas eu tive a oportunidade de visitar várias cidades do mundo, Amsterdã, Viena, outras cidades europeias, mas particularmente essas duas chamam a atenção. Você não sente falta de um carro, pelo contrário, né? Em Viena, a rede de metrô, Viena é uma cidade menor que Fortaleza, tem uma rede de metrô do tamanho de São Paulo. Você se desloca em 35 minutos de uma extremidade da cidade à outra. Para que o carro, né? Então, se você, na verdade, puder mostrar que, ao invés de pequenos sacrifícios, a gente vai estar tendo grandes ganhos, eu acho que a gente seria capaz de reverter isso. Mas é preciso que as pessoas sintam. E aí tem que ser política de governo, política de Estado, essas mudanças. Não dá pra gente achar também que só, né, os pequenos exemplos, as pequenas iniciativas vão ser capazes de resolver isso. É preciso que a gente tenha ações de grande escala. É preciso que a gente tenha, por exemplo, uma medida maravilhosa: investimento massivo em transporte público de massas com passe livre e estabelecimento de uma ampla rede de ciclovias. Eu aposto como as pessoas começam a migrar em peso para o transporte público e para a bicicleta, quando o carro, na verdade, se tornar um peso para elas, né? Não adianta a gente achar que vai ser por consciência individual. Elas só adaptaram isso porque elas já estavam no limite delas também. Exatamente. Então, veja, existem essas dificuldades, né? Mas eu acho que o nó principal é: os governos estão fortemente amarrados e comprometidos com os lobbies. Aqui nos Estados Unidos, a ligação, né, a corrosão do que se chamou de democracia ocidental, né, pela pressão dos lobbies, do dinheiro, é muito clara. Os congressos, eles não representam a população. Eles são abstrações, né, são uma bancada de negociatas para as corporações. Isso é muito claro, muito claro. Bom, como é que a gente
Como é que a gente tem possibilidade de combater isso? Eu acho que, de novo, é só com mobilização, né? Tem que pressionar esses governos, tem que, obviamente, construir esses movimentos, né? Para tentar reverter essa situação de alguma forma. Enquanto não for tarde, porque esse é um outro problema. Existe, ao meu ver, também, em algumas pessoas, uma visão ingênua do ambientalismo. Não é que ela seja em si nociva, ela é apenas insuficiente para os dias de hoje. Por exemplo, então, eu vou colocar um quintal produtivo na minha casa, eu vou adotar algumas práticas de permacultura, eu vou, ao invés de usar um carro grande, vou ter um carro de menor cilindrada, usar álcool no lugar da gasolina, ou essas coisas. Ok, isso demonstra alguma preocupação que geralmente é sincera. Mas perceba o seguinte, né? Ou por exemplo, não, eu vou resistir, vou conquistar minha terra aqui para ter a minha reserva indígena e plantar. A grande questão é, ou mesmo algumas pessoas da cidade, não, vamos pro campo, vamos voltar pro campo, vamos viver uma vida simples e vamos plantar e vamos ver do que. Só que tem um problema. Isso só se sustenta se o clima estivesse constante. Com o clima aquecendo, aquela cultura tradicional, aquele feijão, aquela mandioca que você plantava